Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula de estética íntima. Eu sou o professor Edjasto, trabalho nesse mercado de estética e terapias há mais de 30 anos. Sou formado em biologia, estética e cosmetologia, nutrição, e uma das minhas especialidades é a estética ortomolecular, do qual a estética ortomolecular evoluiu e hoje ela deu origem à harmonização transdérmica ortomolecular. Eu já formei bastante gente por esse Brasil, já atendo há muitos anos, inclusive com estética íntima. Vou contar para você aqui como que um homem atende com estética íntima. Tenho mais de 4.000 alunos. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de estética íntima na harmonização transdérmica ortomolecular. E eu já vou começar na nossa aula da seguinte maneira, hein? Com a seguinte pergunta. A galera muitas vezes já faz essa pergunta aqui para mim, fala, professor Edjasto, antes de fazer qualquer coisa, a galera já me pergunta, professor Edjasto, quanto posso ganhar com esse procedimento? É a primeira pergunta que as pessoas me fazem. Galera, você pode ganhar aí entre 1.000 a 5.000 reais por mês. E nesta aula aqui eu vou ensinar você esse procedimento que vai possibilitar você a ganhar entre 1.000 a 5.000 reais por mês. Mas detalhe, dentro da minha filosofia, dentro daquilo que eu acredito, da forma que eu trabalho, eu acredito que é tijolinho por tijolinho. Não é que você vai fazer essa aula hoje e amanhã já está ganhando 5, 10, 15, 20 mil reais, né? A maioria das minhas alunas desse curso de estética íntima fica aí com a média entre 5 a 10 mil reais de ganho. Mas não, é aos pouquinhos. Então, uma das coisas que eu gosto de ensinar às minhas alunas e os meus alunos, para que dê certo, não coloca tanta pressão, não coloca tanta tensão em algo novo, em algo que você está aprendendo. Começa, simplesmente começa, né? E aí você vai construindo aos pouquinhos e quando você vê, você tem uma renda ali, aquela renda que você deseja. Então, em média, quanto que você pode ganhar com esse procedimento? Em média, entre 1.000 a 5.000 reais. Então, esse é o valor. E aí, para quem que eu posso oferecer esse procedimento, professor Edjasto? Galera, se você for para os buscadores de internet, você vai ver que existem várias pesquisas hoje sobre estética íntima. E de 10 anos para cá, ela é uma preocupação de 68% das mulheres. Professor, e os homens? Não tem dados ainda sobre essa queixa, não tem dados de pesquisas para a gente saber qual é o percentual de homens. Mas com certeza também tem um percentual de homens que se preocupam com a estética íntima. Mas pesquisas indicam que quase 70% das mulheres estão insatisfeitas com a parte íntima, com a estética íntima. E a maioria dos profissionais não estão atendendo essa demanda. Então, quando eu olho para os profissionais do mercado da estética, do bem-estar, da beleza, eu vejo os profissionais atuando muitas vezes todos ali no mesmo nicho, tratando redução de celulite, gordura localizada, clareamento de hipercromias na face, limpeza de pele. E existem alguns nichos que precisa de profissionais qualificados e esses nichos, quando você não tem uma grande concorrência, a chance de você se dar bem nesse nicho é muito grande. Então, você tem aí 70% da população, somos 200 milhões de brasileiros, em média meio a meio, você tem aí 100 milhões de mulheres, no qual você pode oferecer esse procedimento. Então, é um procedimento que vai possibilitar você a se diferenciar no mercado, atrair novos clientes. E para você que já atende, poxa vida, imagina, você tem aí um nicho para somar. Então é muito importante esse mercado. E esse foi um dos motivos que me fez fazer essa aula para você que está aqui me acompanhando. Essa questão de que tem demanda e não tem profissionais. Então, é aquela historinha da lei da oferta e da procura, né? Quando você tem muita demanda, por exemplo, em algumas áreas da estética, tem pouca demanda e muitos profissionais disputando o mesmo mercado. Até porque você que está bastante tempo no mercado vê uma transformação do mercado, né? Quando eu comecei, você tinha ali os cursos livres na área da estética,
depois surgiram os cursos técnicos, depois surgiram os tecnólogos, agora nós temos os bacharéis em estética, e com essa revolução do ensino à distância, um curso superior hoje na área da estética, ou em qualquer área, tá, galera? Está muito mais acessível para a maioria das pessoas. Então, se você olhar o número de profissionais, aumenta a cada dia. Então, quanto mais você tiver serviços que diferenciem você dos outros profissionais, das outras profissionais, maiores são as suas chances de você ter sucesso nesse mercado. Tá beleza? Então, anota aí: 70% das mulheres hoje tem uma queixa relacionada à parte da estética íntima. Se você dividir aí 200 milhões, 100 milhões de mulheres, você vai ter aí 70 milhões de pessoas que podem, de alguma forma, consumir essa questão da estética íntima. Quem pode se dar bem com essa aula hoje de estética íntima? Galera, depiladoras. Se você é depiladora, cara, você está na frente, né? Por quê? Porque, querendo ou não, você lida com o público, você já lida com as queixas dessa região íntima e você já tem uma prática, né? Então, se você é uma depiladora, essa aula é ideal para você. Esteticistas, cara, essa aula é para você, porque você já está acostumada, de alguma forma, promover bem-estar, qualidade de vida, beleza. Então, para você, esteticista. E para profissionais em geral que atuam com estética, saúde e bem-estar. Por quê? Porque nessa aula de hoje, eu vou ensinar um procedimento simples, objetivo, fácil, no qual é um procedimento que não é invasivo, não é um procedimento que requer grandes habilidades. Não, é um procedimento simples de se fazer, mas que entrega grandes resultados. Então, é um procedimento que você, que está iniciando, poxa vida, é maravilhoso para você que está iniciando, porque você já inicia com um procedimento fácil de fazer, objetivo, simples, mas que te entrega um resultado no qual tem uma demanda, né? O número de pessoas que estão buscando é maior do que o número de profissionais que estão atuando no mercado. Então, você está saindo aqui na frente. Professor, eu já atuo há bastante tempo. Vai ser um incremento incrível naquilo que você já faz. Por quê? Porque você já tem as suas pacientes. Inclusive, essa aula de hoje, esse procedimento prático que eu vou ensinar aqui para você que já atua, ele vai te dar a possibilidade, de repente, de entrar em contato com aquelas clientes ou pacientes, se assim você preferir, que pararam por algum motivo de ir até o seu espaço, nunca mais procurou você, e aí você agora vai ter uma novidade para trazer essas pacientes de volta. Então, fica ligadinho aí, porque o que você vai aprender nessa aula vai ser interessantíssimo. E aí o seguinte, será que eu consigo? Essa é uma pergunta, né? Será que eu consigo? Gente, tem aqui um depoimento que coloquei aqui do lado de uma das minhas alunas. É um depoimento no qual ela fez uma série de acompanhamentos, se chama mentoria, né? De estética íntima comigo. E aí ela deixou um depoimento aqui. Eu tenho vários depoimentos, mas eu deixei aqui esse depoimento porque eu acho interessante a forma que ela colocou. Ela colocou aqui que depois que ela passou pela mentoria de harmonização transdérmica ortomolecular aplicada à estética íntima, ela colocou: eu comecei a entender que a estética é muito mais do que celulite e acne. Hoje, graças aos seus ensinamentos e a esses produtos maravilhosos, estou com a agenda completa, ganhando mais, conseguindo pagar minhas contas e até guardar um dinheirinho. Como o professor fala, investimento tem que trazer ganhos financeiros. Então, assim, ela estava, quando ela fez a mentoria, ela estava passando por uma certa dificuldade, né? E ela falou, eu perguntei para ela, tá, mas qual é o seu sonho? Ela falou, professor, pagando as minhas contas já tá bom. Ah, já está pagando as contas e está guardando um dinheirinho. Então tá bom pra caramba. É um depoimento da Suzy, da cidade de São Paulo. Professor, será que eu consigo? Eu não tenho espaço. Gente, olha que legal. Anota aí a dica. Você não precisa ter um espaço para atuar com a estética íntima. Você pode fazer parcerias. Você pode fazer parceria com um salão de beleza. As academias hoje em dia têm uma sala e o público que vai na academia, principalmente o público feminino da academia, é um público muito vaidoso. Então, se tiver lá um atendimento de estética íntima, aquele público
vai consumir. Por quê? Porque é um público que vive a vaidade. Tudo bem? Salões de beleza, academias, clínicas de estética. Professor, não conheço ninguém, que na minha cidade não tem academia, no meu bairro não tem academia, não tem clínica de estética, não tem salão de beleza. E aí, professor? E eu não tenho espaço. Faço o atendimento em domicílio. O procedimento que eu vou ensinar aqui não precisa ter um local especial, que não possa ter contaminação, né? Eu já vou explicar um pouquinho da biossegurança, tudo direitinho, mas você pode atender em domicílio. Legal? Bacaninha? Professor, não tenho clientes. Este procedimento é ideal para você que não tem clientes ainda. Por quê? Você vai ter um procedimento que é um chamariz de novos clientes. Então, você vai começar a atrair novos clientes, novas pacientes, como você queira. Né? É só você divulgar, colocar lá você deve ter o WhatsApp, aí você coloca lá nos status do WhatsApp, estética íntima. Eu faço estética íntima. Dentro da harmonização transdérmica ortomolecular. Cara, vai surgir uma primeira paciente. E detalhe, se você for uma pessoa que faz o procedimento com amor, com carinho, dedicação, atenção para a sua paciente, com certeza ela vai indicar você para outra pessoa. E vai indicar para outra pessoa. E quando você vê, você tem uma rede ali de pacientes ou clientes. Tudo bem? Tranquilo? É assim que se começa, tijolinho por tijolinho. Você vai começando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando você vê, você tem uma rede, né? Então, esse procedimento, 70% das mulheres têm essa insatisfação. Se você colocar no teu WhatsApp, quantas mulheres hoje tem aí no teu WhatsApp que te conhece, que dá uma olhadinha lá no status? Eu falo que o status é a janela do fofoqueiro moderno. Ele fica olhando lá o que as pessoas postam. Ou se você postar nas suas redes sociais, ou você postar no grupo da família, no grupo das amigas, com certeza vai ter alguém que vai te procurar e pode ser que fale bem assim, ó, mas não fala para ninguém. Você não precisa falar para ninguém, você só precisa atender bem essa pessoa. Professor, estou iniciando. Show de bola. Você vai iniciar do jeito certo. Você vai iniciar do jeito certo, né? Já um procedimento que vai te dar a possibilidade de atrair muitas clientes novas. Professor, eu estou há muito tempo no mercado, eu já fiz grandes investimentos, e eu estou frustrado, eu estou decepcionada, porque nada deu certo. Olha só, tem duas coisas que pode fazer a pessoa não dar certo. Ela não está atuando em um nicho que tenha demanda, que tenha procura, e isso acontece bastante. Muitas vezes os profissionais, eles se formam ou nos cursos técnicos ou nos cursos superiores, antigamente nos cursos livres, mas não existe um direcionamento. A pessoa aprende todo aquele conteúdo teórico de anatomia, fisiologia, aprende as técnicas de eletroterapia, cosmetologia, ou seja, né? Aprende a realizar o procedimento, mas não existe um direcionamento para a pessoa saber aonde que existe a possibilidade de uma demanda maior, de uma procura maior. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba se empolgando, comprando um aparelho muito caro, não que os aparelhos não funcionem, não é isso, pelo amor de Deus, mas muitas vezes a pessoa compra lá um aparelho com valor muito caro, que de repente ali naquela região, naquele bairro onde ela se encontra, o valor da sessão daquele aparelho não condiz com a realidade, ou não condiz porque ela está iniciando, então ela precisaria ali ter um tempo maior de mercado para ser uma autoridade, né? Para você que é uma autoridade, excelente você ter tecnologias modernas, tecnologias com valor agregado, porque você já tem um nome, você já tem uma clientela, mas eu vejo muitas vezes as pessoas por falta desse direcionamento, não é culpa do aluno, não é culpa da aluna, muitas vezes fazer investimentos que não há o retorno. Por quê? Porque precisaria começar ali, tijolinho por tijolinho, de uma forma mais simples, mais objetiva. Galera, se você tiver alguma pergunta, já vai deixando aí no chat, algum comentário, coloca aí para mim, se ficar alguma dúvida. Galera, para você fazer esse procedimento que eu vou ensinar para você, é um procedimento com investimento minimamente viável e você vai poder atuar em salões de beleza, academias, clínicas ou em domicílio. Com o clareamento da região íntima, você precisa somente de 3 formulações. Somente de 3 formulações. É um investimento muito pequeno, que te dá a possibilidade de ter alta lucratividade.
né? Então, você vai aí investir por sessão entre 3,50 a 4,50 e dependendo da região onde você está, você vai cobrar esse procedimento aí entre 50 a 250 reais. Professor, como é que eu precifico esse atendimento de clareamento da região íntima? Faz uma pesquisa de mercado e vê quanto está o valor de uma drenagem linfática na região do bairro, na cidade onde você mora. E, em média, as pessoas estão cobrando de 10 a 30% a mais do que uma drenagem linfática. Por quê? Porque é um procedimento que agrega valor. Lógico que você, que já está há bastante tempo, que tem aí um atendimento que você já cobra na sua sessão, 250, 350 reais, 400 reais, você vai poder cobrar o valor que você está acostumado. Detalhe, para você que já trabalha com estética íntima, você vai associar o que eu vou ensinar aqui para você ao que você já faz. Né? Você não precisa abrir mão da sua eletroterapia, da sua cosmetologia, dos seus injetáveis. Não, você vai associar uma ferramenta poderosa que entrega resultados rápidos e resultados consistentes, tá bom? E num nicho que quando você fala de harmonização transdérmica ortomolecular, na mente da sua paciente, é um procedimento que tem valor agregado. Ela já viu algum artista falando de dieta ortomolecular, ela já viu em alguma revista, e isso, de alguma forma, acaba transmitindo essa autoridade para você. Então, para esse procedimento de clareamento da região íntima, se quiser bater uma foto, se você quiser anotar, nós vamos usar 3 formulações. Daqui a pouquinho eu vou passar para você o procedimento, como se faz. Eu estou aqui com a minha modelo Reborn? Fala, Reborn? É Reborn? Coloca aí para mim se fala Reborn. Existe o bebê Reborn e existe aqui a minha modelo Reborn para o clareamento da região íntima, na estética íntima, tá bom? Então, assim, ó, são 3 formulações. Ion Meta, Ion Forte e o Ion Face. Detalhe, quando você entrar em contato com a empresa, que é a IA Cosmética Mineral, que desenvolve as formulações que eu utilizo na harmonização transdérmica ortomolecular, que são formulações com tecnologia, ciência e inovação, com o objetivo de fazer uma nutrição tópica com micronutrientes como vitaminas e minerais, o procedimento que a IA ensina, que a empresa ensina, é diferente do procedimento que o professor Edjasto está ensinando. Por quê? Porque eu tenho outras experiências, né? Então, e tem um motivo para que eu utilize esse procedimento, que a minha ideia é que, com menor investimento minimamente viável, você consiga fazer mais de um procedimento. Legal? Então, anota aí. Ion Meta, Ion Forte e Ion Face. Legal? São as 3 formulações que nós vamos utilizar para o clareamento da região íntima. Já para o rejuvenescimento da região íntima, nós vamos utilizar Ion Meta, Ion Forte e Ion Firme. Para aquelas pessoas que são mais atentas, elas notaram que a gente só muda uma formulação entre o rejuvenescimento e o clareamento. É o Ion Face pelo Ion Firme. Tá bom? Legalzinho? Anota aí para mim. Qual o melhor momento para eu começar? Você deve estar se perguntando. Gente, esse é o melhor momento para você começar. Eu, quando comecei, eu estava com 19 anos, 19 para 20 anos, lá no Jabaquara. Isso faz 30 anos. Então, há 30 anos, existia-se um preconceito maior do que nos dias atuais. Então, imagina um homem atuando com estética íntima. Eu era um garoto, tinha 20 anos, e não tinha a informação que nós temos hoje, não tinha o conhecimento, não tinha essa facilidade em divulgar os serviços. E eu vejo hoje, detalhe, naquele momento, não tinha ainda essa preocupação com a estética íntima. Né? Eu venho acompanhando essa mudança. Não existia ainda essa preocupação com a depilação a laser, não tinha esse conhecimento não, tá, galera? Era bem diferente há 30 anos. Quem tem mais tempo de vida assim como eu,
Passou por isso. Não tinha-se a preocupação de hoje. Inclusive, hoje os homens fazem depilação de barba, depilação das costas, muitos fazem depilação com cera, com laser. Há 30 anos, era tipo Tony Ramos, né? E muitas mulheres não tinham o hábito de cuidar da região íntima como tem hoje. Né? Era algo bem diferente dos dias atuais. Então, o momento ideal para você começar é agora. Por quê? Porque é um tema que as pessoas estão preocupadas. E detalhe, não tem profissionais atuando nesse mercado. E se a gente olhar, os profissionais que estão atuando nesse mercado, se você fizer uma pesquisa rápida, são muitas clínicas que estão falando de cirurgia plástica, estão falando lá de correção na anatomia da região íntima. São poucos profissionais de estética oferecendo rejuvenescimento e clareamento da região íntima. Então, o momento ideal para começar é agora. É agora, porque as pessoas estão buscando esse serviço. E como já se dizia o filósofo, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, se você ficar demorando muito, eu acredito que nos próximos 5 anos, você vai ter também muitos profissionais conhecendo. Por quê? Porque o mercado está aí para todo mundo ver, todo mundo está percebendo que tem uma demanda, que tem pessoas querendo passar por esse procedimento e não tem profissionais suficientes para realizar esse procedimento, que eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma muito simples. Pessoal, eu coloquei aqui é, essa imagem do rosto. Esse daqui foi um clareamento facial em uma sessão, inclusive foi de uma aula ao vivo que eu e a Eliane Paul fizemos numa live no Instagram. E eu coloquei de propósito o clareamento da face, por quê? Porque o mesmo procedimento, as mesmas 3 formulações, o clareamento da região íntima, são as mesmas formulações que você vai utilizar o clareamento facial. Opa, professor Ediasta, você quer dizer então que se eu fizer um investimento nessas 3 formulações, que é o Ion Meta, Ion Forte e Ion Face, eu vou poder atuar tanto no clareamento da região íntima como da face? Sim, por isso que eu ensino diferente do que a empresa ensina, porque a empresa ela tem um procedimento facial e um procedimento para clareamento íntimo. E é uma questão empresarial. Eu, como estou ministrando uma aula para você que está aqui me acompanhando, o mínimo que eu posso fazer é entregar o melhor possível para você. Com o menor investimento viável, eu conseguir multiplicar as possibilidades que você vai ter para atender mais disfunções, mais pessoas, para que você tenha a possibilidade de ter melhores ganhos. Entendeu por que eu estou entregando um procedimento diferente do que a empresa entrega? E detalhe, se for para mim entregar o mesmo procedimento que a empresa entrega, é só você entrar em contato com a empresa, solicitar o catálogo da empresa e tá lá o mesmo procedimento. E aí você não precisa do professor Edjasta. Beleza? Legal? Então, ó, e também coloquei a foto da face, gente, porque assim, eu tenho resultados de clareamento da região íntima, mas as pessoas não se sentem à vontade, mesmo não mostrando o rosto, de você apresentar os resultados. Tá? Então, eu teve não tenho problema nenhum de contar isso, mas teve uma aula que a modelo, né, que era a minha cliente, minha paciente, liberou as imagens só para o uso da aula, e eu usei só na aula, mas tiraram print e utilizaram nas redes sociais. E ela ficou extremamente chateada, com toda razão. Né? Então, assim, e eu falei, olha, tanto que essa imagem aqui facial está aqui, por quê? Porque essa modelo, essa paciente, que é a paciente da Eliane Paul, ela liberou a imagem. Então, se ela liberou a imagem, não tem problema de alguém tirar o print e colocar nas redes sociais. Beleza? Então, só por isso, estou aqui com essa imagem. Antes de ensinar para você o procedimento, deixa eu responder aqui. Por que ocorre o escurecimento da região íntima ou a hiperpigmentação? Galera, ocorre por vários fatores, incluindo atrito na região, roupa inadequada, calça justa demais, ou a pessoa tem a região das pernas
mais grossas e também gera o atrito. Nós temos a questão da depilação. Muitas pessoas, a pele é mais sensível e ocorre uma reação de hiperpigmentação. Professor Edias, por que em algumas pessoas ocorre uma reação de hiperpigmentação? Galera, quando a gente olha para a função da pele, qual é a função da pele? Você que está aí me acompanhando agora. Proteção. Uma das principais funções da pele é proteção, regulação térmica, tem uma série de funções, mas a função principal é proteção. E aí, quando tem um atrito, o que acontece? O melanócito, que é a célula que produz a melanina, que tem a função de produzir melanina para proteger a pele, ele entende naquele atrito que ele tem que produzir mais melanina. E aí essa produção a mais de melanina, isso está lá na genética da pessoa, se o melanócito vai produzir mais ou menos melanina, acaba escurecendo a região. Mesma coisa de depilação. Tem a depilação e ali, por uma questão genética da pessoa, aquele melanócito passa a produzir mais melanina. Alterações hormonais, tá? Então, algumas alterações hormonais também levam ao escurecimento da região íntima. Por falar em alterações hormonais, a formulação, galera, para você que quer trabalhar a parte hormonal, fugindo um pouquinho aqui do procedimento de clareamento da região íntima, mas como uso terapêutico, é o Iometa. Por quê? Porque ele tem zinco e cobalto. Quando você quer o uso sistêmico, quando você quer atuar de forma sistêmica, vai utilizar uma gotinha no punho, tá? 3 vezes ao dia. Se a pessoa quer melhorar a fertilidade e libido, ela vai utilizar uma gotinha à noite no assoalho pélvico, entre o testículo e o ânus, ou entre o ânus e a vagina, tá bom? Iometa, porque o zinco, ele tem essa função de melhora da libido, melhora das alterações hormonais. Uma outra questão que leva ao escurecimento da região íntima é o envelhecimento natural, principalmente quando a mulher entra na menopausa. Por quê? Lembra que eu falei que a pele, uma das funções principais é a proteção? Com o envelhecimento, a nossa pele ela vai perdendo densidade. Por quê? Porque os fibroblastos, que são as células responsáveis por produzir o colágeno e elastina, envelhecem. E aí já não produzem tanto colágeno, que faz a sustentação, e também não produzem tanta elastina, que tem elasticidade. E aí essa pele vai perdendo densidade, ela vai ficando mais fininha. E aí o que acontece? A pele serve para proteção. Qual é o outro mecanismo que a pele conhece para se proteger? Melanócito produz melanina. E aí, então, o envelhecimento natural, principalmente as mulheres, quando entram na menopausa, os homens entram na andropausa, o que acontece? Ocorre uma redução na densidade da pele e aí o melanócito vai produzir melanina. Quer ver eu provar para você? Você já viu a mãozinha de pessoas idosas como é? Tem manchinhas escuras e manchinhas claras, uma do lado da outra. O que aconteceu? A pele perdeu a densidade, perdeu ali a sua camada de proteção, foi ficando fininha, fininha, fininha. Melanócito produziu muita melanina, aí tem uma manchinha preta. Só que chegou uma hora que o melanócito cansou. Aí o melanócito cansa de produzir a melanina, porque ele tem uma hiperprodução, aí ele para de produzir. Então, aquela hiperpigmentação vira uma acromia. Por isso que na mãozinha de pessoas de mais de idade, você tem manchas escuras e manchas claras. Você tem hiperpigmentação, hiperpigmentações e acromias. Professor, esse procedimento que você vai ensinar hoje, ele serve para prevenir o aparecimento de hipercromias e acromias nas mãos, no colo, no pescoço, nas pernas. Então, ele é um procedimento de prevenção. Você vê, eu tenho 50 anos e não tenho as acromias nem as hiperpigmentações. Por quê? Porque eu utilizo esse conceito que eu ensino. Beleza? Então, a gente tem aí diversos fatores para o escurecimento dessa região íntima. Legal? E a estética íntima, né, gente? Eu quis colocar aqui, porque como a gente está dando uma aula de estética íntima, cara, ela é uma tendência entre as mulheres, 70% das mulheres hoje têm essa preocupação. Ela é um conjunto de técnicas estéticas para tratamento e cuidado específico com as partes íntimas do corpo. Com os avanços da tecnologia, a eletroterapia, a estética e cosmetologia, é possível você resgatar
a jovialidade dessa região íntima, trazendo mais saúde, bem-estar e beleza para essa área. E detalhe, você não traz só beleza, bem-estar, jovialidade para a região íntima, não. Você melhora uma coisa muito importante, galera. Já vou aqui ensinar para você o procedimento. Eu sei que você está aqui ávido para aprender o procedimento. Eu já vou ensinar você. Mas assim, a gente não traz só essa questão de uma melhora estética na região íntima. Não, nós estamos falando aqui principalmente da melhora da autoestima da pessoa. Você traz mais segurança. Algumas pessoas, infelizmente, não deveria ser assim, mas é. Algumas pessoas deixam de se relacionar por essa questão de uma estética íntima. Detalhe, cada pessoa tem a sua anatomia, né? Só que, infelizmente, nós vivemos em um mundo do perfeccionismo, tá? E não adianta você que está aí me acompanhando agora tentar brigar contra isso. Não. Com essa questão das redes sociais, da tecnologia, trouxe muita coisa boa. Inclusive, nós estamos agora aqui compartilhando informações. Se não fosse essa revolução, nós não estaríamos aqui. Só que também traz muitas comparações e traz essa questão da perfeição. Então, as pessoas, elas estão em busca dessa perfeição, felizmente ou infelizmente, e isso faz com que as pessoas que tenham uma insatisfação com a sua região íntima, possa desenvolver baixa autoestima, pode desenvolver problemas de relacionamento, ansiedade e outras disfunções mais relacionadas à saúde mental. Então, quando você realizar esse procedimento, quando você melhorar a beleza, a estética, quando você devolve hidratação, juventude, quando você melhora a qualidade da pele dessa região, você não está só melhorando a qualidade estética da região íntima, não. Você está melhorando coisas que você nem imagina, né? Você está melhorando a autoestima da pessoa, você está melhorando a confiança dela, né? Para ela realizar as tarefas do dia a dia. Então, concordo com isso? Lógico que eu não concordo com essa questão da busca da perfeição, com essa ditadura da beleza. Mas hoje, a maioria das pessoas são reféns. E se você pode, de alguma forma, aliviar o sofrimento dessa pessoa ou entregar para ela mais confiança, mais autoestima, por que não? Essa é a minha pergunta para você que está aí. Por que não? Beleza? Deixa sua pergunta aqui nos comentários. Gratidão pela sua participação. Estou muito feliz com a sua participação. Então, olha só. Primeira coisa que nós temos que fazer no procedimento, galera, é uma higienização da região íntima. Só que é o seguinte, eu aqui estou em uma aula, né? Eu estou aqui falando com você que está me acompanhando agora, estou me comunicando com você. Então, assim, ó, você precisa entender também um pouquinho de biossegurança. Então, para trabalhar com a estética íntima, o ideal, mesmo que o atendimento seja em domicílio, é que você utilize uma máscara, touca, luva, tá bom? Isso é básico. Professor Edjas, quando você fala de higienização, como é que se faz a higienização dessa região? Galera, eu estou utilizando o lançamento da IA Cosmética Mineral, que é chamada de Oxwasser, que é a primeira água termal do mercado que faz nutrição, hidratação, equilíbrio do pH e quelação de metais pesados na pele. Eu não sei se você sabe, mas metais pesados podem causar hiperpigmentações na pele. E muitas pessoas não sabem, mas muitas pessoas estão contaminadas por metais pesados. Eu vou dar um exemplo simples, como nutricionista, e não estou fazendo terror nutricional. Mas, por exemplo, no arroz que nós comemos no dia a dia, tem uma quantidade pequena de um metal pesado chamado arsênico. Professor, tem uns malucos fazendo terrorismo, eles falam que as pessoas não podem mais comer metal pesado, não podem mais comer arroz. Não é bem assim, né? Mas eu estou informando para você. Em outros alimentos tem metais pesados, principalmente frutas, legumes e verduras por conta dos agrotóxicos e pesticidas. Mas também não estou falando que você não deve comer frutas, legumes e verduras. Eu estou passando informação para você. Na formação,
completa que eu dou, eu tenho lá uma ferramenta que mensura as probabilidades de contaminação ou contaminações por metais pesados. Mas aí é uma outra coisa, é assunto para uma outra aula. Mas eu faço a higienização principalmente com a Oxvasser. Como é que você vai fazer a higienização? Você pode utilizar aquilo que você está acostumada para fazer a higienização. Você vai borrifar na região, e depois você vem com a gaze, com algodão, fazendo essa higienização. Então, sempre biossegurança, depois você vai fazer o quê? A higienização. Na sequência, logo depois da higienização, você vai utilizar essa formulação aqui. Essa formulação é o íon forte. É o íon forte. Professor Edjasto, por que eu vou aplicar o íon forte nessa região íntima? Detalhe, não pode entrar em contato nem com mucosa vaginal, nem com mucosa anal. Tudo bem? Então você vai aplicar nessa região íntima 3 gotinhas de um lado, 3 gotinhas do outro, dependendo se existe um escurecimento entre as coxas, você vai aplicar 3 gotinhas naquela região. Se a pessoa quer fazer um clareamento da região perianal, você vai aplicar ali 3 gotinhas, não pode entrar em contato com a mucosa vaginal nem anal, e você vai simplesmente fazer movimentos circulares, até total absorção. Professor, por que a primeira formulação é o íon forte? Gente, o íon forte ele é muito importante porque ele tem o ferro. E o ferro, eu não sei se você sabe, mas ele é carreador de oxigênio. Então, ele leva mais oxigênio para as regiões. Se chegar mais oxigênio, o fibroblasto tem condições de produzir mais colágeno e elastina, então você melhora a densidade da pele. Se chegar mais oxigênio, a mitocôndria vai produzir mais ATP, trifosfato de adenosina, você vai ter ali uma melhora na energia da região. Mas, principalmente, nós vamos aplicar o íon forte. Por quê? Porque conforme nós vamos envelhecendo, a circulação periférica, o que é a circulação periférica? Aquela circulação mais distante dos órgãos vitais. Ela vai reduzindo. Tanto que se você olhar, no frio, por exemplo, as pontinhas dos dedos, dos pés e das mãos, por conta da vasoconstrição, fica mais arroxeado, fica mais escuro. Por quê? Porque baixa a oxigenação. E as pessoas de mais idade, não sei se você já observou, ela tem as pontinhas dos dedos e dos pés mais arroxeados. E detalhe, não é só as pessoas de mais idade que têm uma oxigenação periférica menor. Não, pessoas jovens. Já viu aquelas pessoas que têm olheiras, aquelas olheiras escuras em volta dos olhos? Aquilo pode ser algo genético, então a pessoa já tem ali uma deposição maior de melanina, ou muitas vezes pelo estresse. O estresse, não sei se você sabe, libera um hormônio chamado cortisol. Quando a pessoa está muito estressada, ele faz vasoconstrição dos vasos sanguíneos, principalmente prejudicando a circulação periférica, a circulação da pele. Então, vai ficar mais arroxeado, mais escuro. Professor, você quer me dizer então que o íon forte, se eu utilizar naquelas olheiras escuras, vai melhorar? Lógico que vai clarear, porque vai chegar mais oxigênio e mais nutrientes. Uma gotinha só, massageando na região, já vai ocorrer um clareamento. Então, por isso que nós utilizamos o íon forte, porque tudo que chegar mais oxigênio vai ter um clareamento natural. Anota aí. Detalhe, uma das funções principais do sistema circulatório é levar mais nutrientes e mais oxigênio. Então, se a pessoa tiver alguma disfunção de saúde, por exemplo, como uma hipertensão, ela tem a circulação sanguínea de alguma forma com algum desafio. Então, essa pessoa pode muitas vezes desenvolver um escurecimento maior, ou até telangiectasias, aranhas vasculares, e o íon forte é ideal porque ele vai fazer esse clareamento, porque ele vai aumentar o aporte de oxigênio. Professor, como é que eu faço, professor? Já? Aí você vai pegar o íon forte, como eu ensinei. O íon forte é uma formulação em gel. Detalhe, galera, em gel, ó, uma gotinha, vou colocar aqui, ó. 2 gotinhas. É uma formulação em gel vegano, biodisponível, né? Você pode ir massageando até inteira absorção. Vegano biodisponível, livre de parabenos, disruptores endócrinos, substâncias carcinogênicas. Então, ele é um produto vegano. E aí você vai trabalhando
toda a região. Então, se ele é um produto vegano, gente, para aquela paciente que tem a pele mais sensível, ele é ideal. Então, o Ion Forte é a primeira formulação que nós vamos utilizar. Tudo bem? Coloca aí para mim nos comentários se está tudo bem para você, se você está entendendo direitinho. Galera, e aí a segunda coisa que nós vamos fazer, nós vamos aplicar o Ion Meta. Mesma coisa, ó, não pode entrar em contato com a mucosa vaginal, realizando movimentos suaves e circulares até a absorção. Opa! Professor Edjasper, por que que nós vamos utilizar o Ion Meta? Galera, o Ion Meta, ele tem na sua formulação o zinco, que é muito importante para o clareamento de hipercromias. Se você pesquisar nos buscadores de pesquisa científica, você vai ter o zinco como um dos principais ativos. Então, o zinco é muito importante para o clareamento. O zinco também é bactericida. E o zinco, ele é muito importante para essa questão do equilíbrio hormonal. Então, o Ion Meta é a segunda formulação que nós vamos utilizar. Não só porque tem zinco, mas tem cobalto. Eu quero melhorar a circulação sanguínea da região. Para quê? Para chegar a mais oxigênio e chegar a mais nutrientes. Mesma coisa o Ion Meta. Ó, eu pego uma gotinha, é um gel vegano, então a absorção ocorre imediatamente e vou massageando. Professor, eu trabalho com tecnologias, eu trabalho com outros cosméticos, posso associar? Pode, eu já vou te explicar quando você vai fazer essa associação. Ó, bem simples, pessoal. Por isso que eu falei que eu ia ensinar algo simples, fácil e objetivo, para que você consiga, com um mínimo investimento viável, atuar nesse mercado. E com o mínimo esforço possível. Professor, depois do Ion Meta, o que eu vou utilizar? Bem simples, eu vou pegar aqui para você. Depois do Ion Meta, nós vamos aplicar, gente, o Ion Face. Galera, o Ion Face aqui é uma criação do professor Edjasper. O procedimento da empresa não utiliza o Ion Face. Professor Edjasper, por que você vai utilizar o Ion Face? Eu vou utilizar o Ion Face porque, na formulação, ele me entrega o silício, que é um clareador universal. Então, o silício... Professor Edjasper, por que o silício é um clareador universal? Porque se você for lá na tabela periódica, na física atômica, o silício tem 4 elétrons na última camada. E daí, professor Edjasper? Olha para mim. Se você olhar na tabela periódica, lembra lá das aulas de química? Se uma substância tiver 2, 3 elétrons na última camada, é fácil ela ser atraída por uma substância que tem 5 elétrons na última camada, 6 elétrons, 7 elétrons. Então, ocorrem reações químicas. Por exemplo, cloreto de sódio. Cloro tem 6 elétrons na última camada e o sódio tem 2. 6 mais 2, 8. A água. Oxigênio tem 6 elétrons na última camada e cada hidrogênio tem uma camadinha ali. Cada hidrogênio tem um elétron na última camada. Professor, e daí? E daí que 6 elétrons do oxigênio, mais um de um hidrogênio, mais outro de outro hidrogênio, formam 8 elétrons. É a regra do octeto. Todo mundo quer ser um gás nobre na tabela periódica. Em outra aula eu explico isso mais profundamente. Então, o silício ele é um hidratante universal, porque ele não vai reagir com a maioria dos elementos químicos que nós temos no nosso corpo, e aí ele vai atrair água. E nós precisamos, em todo clareamento, nós precisamos realizar uma hidratação. Por quê? Sabe por quê? Eu vou até pôr água aqui para mostrar para vocês. Que isso daqui é interessantíssimo. Uma aula de física aqui para você. O Ion Face tem silício. Ó, a água, ela tem uma característica. Ela é translúcida. Por que ela é translúcida? Está aqui no copo. Você consegue ver do lado de cá do copo. Por que ela é translúcida? Porque a água não atrai luz. Porque ela tem oxigênio na sua formulação. Exemplo, aqui tem oxigênio. Ó. Aí na sua casa não tem oxigênio? Respira para você ver. Ó. Tem oxigênio, mas você não vê o oxigênio. Por quê? Porque ele não atrai luz. E uma das características principais de uma hiperpigmentação é que atrai mais luz para a região, por isso fica mais visível. A melanina atrai mais luz para a região, por isso que ela se destaca. Por isso que a hiperpigmentação se destaca. Se eu utilizo uma formulação como o Ion Face, que tem silício, que vai atrair água para o tecido, o que vai acontecer com a mancha? Você não vai ver, no primeiro momento, a mancha. Por isso que ocorre um clareamento imediato, porque ocorre uma hidratação tecidual. Você vai passar o silício em movimentos circulares, não entrar
em contato nem com a mucosa anal ou não vaginal. Galera, essa proteção que eu coloquei aqui na minha modelo Reborn, da nossa estética íntima, eu também coloco nas minhas pacientes. Anota aí, porque a gente não é legal. Só se eu vou trabalhar a região do externa da vulva, né? Porque a estética íntima a gente trabalha a vulva, mas a região onde eu posso, de alguma forma, entrar em contato com a mucosa vaginal, eu protejo, tá bom? Então é sempre interessante a gente proteger. E bastante seriedade, bastante respeito, na hora que você vai fazer o atendimento de estética íntima, independente se você vai trabalhar com homens ou mulheres, mesmo que você seja íntima daquela pessoa, sem piadinha, sem gracinha, porque muitas vezes essa pessoa já está procurando a estética íntima, porque ela já, de alguma forma, ela se sente constrangida com aquela região. Então, cuidado, tá? Cuidado com apelidos, com essa região íntima, na hora de um atendimento sem apelidos. Eu sei que muitas vezes, no dia a dia, as pessoas utilizam nomes para as partes íntimas, mas na hora de um atendimento de estética íntima, tenha integridade no seu atendimento. Integridade no seu atendimento, sem apelidos, sem nomes como perseguida, nada do gênero. Seriedade. E aí você entende por que um homem, né? Eu atendo nesse mercado há mais de 30 anos, e nunca tive um problema. Mesmo que quando eu comecei a atender, existia uma série de tabus, uma série de preconceitos com o homem atendendo nesse mercado. Tanto que no curso superior de estética e cosmetologia, tinha eu como homem no curso. Começou uns dois, três rapazes que pararam o curso e eu finalizei o curso. Tanto que quando eu ia lá na recepção da faculdade resolver alguma coisa, olhavam para mim e tinha um curso de veterinária na faculdade, o pessoal falava veterinária, tinha um curso de aviação, a aviação falava não, estética e cosmetologia, e aquilo causava uma estranheza gigantesca, mas eu nunca tive um problema por conta da postura profissional. Então, tem a ética em realizar um atendimento. Então, sempre com muita seriedade, biossegurança de novo, máscara, luvas, touca, tá bom? Legalzinho? Bacana? Então, assim, eu também utilizo o Ion Face nessa região. Por quê? Porque ele tem o selênio. O selênio é comidinha para o fibroblasto, produzir mais colágeno e elastina. Lembra que eu falei que uma das causas principais da hiperpigmentação é que a pele vai envelhecendo e vai perdendo densidade? Então, por isso que eu utilizo. E o selênio também é um antioxidante. Ele combate o envelhecimento tecidual. Então, por isso eu uso o selênio. Também tem o potássio. O potássio é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que têm acne e foliculite. Falado isso, vamos voltar aqui ao nosso procedimento. Se você está gostando, coloca aí para mim nos comentários se você está gostando, se você está curtindo. Pessoal, terminei a aplicação do Ion Face, eu posso finalizar com uma máscara de argila branca e deixar agir aí por 15 minutos. Nesse caso aqui, gente, busca uma argila branca que tem ali um CNPJ, uma argila que é confiável, tá bom? Cuidado para não comprar uma argila sem CNPJ, porque muitas vezes pode estar contaminada, inclusive por metais pesados. Então, eu gosto de finalizar com a máscara de argila branca. Com um detalhe, tá? Não deixe a máscara de argila branca secar 100%, porque senão tudo que ela doou para aquela região, para aquele tecido, ela puxa de volta. Então você pode ir sempre, você passar uma máscara de argila, isso vale para o rosto, vale para o corpo, para onde você quiser, sempre vai mantendo aquela máscara de argila úmida, tá bom? Então é importante isso aí. Só se você quer usar aquela argila como esfoliante, aí você não vai manter a umidade. Atenção, após o passo 4, que é a aplicação do Ion Face, você pode utilizar os seus recursos, como cosméticos, que você está acostumada, e tecnologias. Professor, qual é a frequência desse procedimento? Ciclo de 8 sessões, 2 vezes por semana. Após o primeiro ciclo, o profissional deverá reavaliar a necessidade e continuar ou não o procedimento. Detalhe, gente, antes de eu passar aqui os cuidados diários e o home care para você, procura fotografar logo o início. A pessoa veio, você bate uma foto, sempre com muita ética, protegendo ali, para a pessoa não se sentir mal. Tira uma foto da região onde ela quer clarear, onde ela quer rejuvenescer, para, após esse ciclo de 8 sessões,
né? Você bater outra foto e comparar para a pessoa. É visual, tá? Eu acabo, muitas vezes, fotografando toda a sessão, porque é um procedimento que, se a pessoa utilizar os cuidados diários, o home care, o resultado entre uma sessão e outra, na verdade, na primeira sessão, você acabou de fazer, você já pode bater a foto, você já vai ver o resultado. E aí, se a pessoa utiliza o home care, os cuidados diários, que eu já vou passar para você, se mantém o resultado e ocorre uma evolução. Então, é um procedimento que é muito legal, porque quando a gente, um dos desafios da estética é entregar esse resultado rápido, esse resultado, as pessoas têm pressa. Então, quando você faz um procedimento, você bateu uma foto agora, ela chegou, bateu uma foto, aí você bateu uma foto no final do procedimento, ela já viu um resultado. E se ela utiliza o home care e ela vai vendo uma melhora constante, isso, para o seu atendimento, é fantástico, porque você conquista a cliente, a paciente, e você fideliza a paciente. Esse é um procedimento que você consegue fidelizar e consegue atrair novos clientes, novas clientes. Por quê? Porque uma pessoa vai falando para outra, tá bom? Legalzinho? E aí, então, após o passo a passo, você utiliza aí um recurso como cosmético, tecnologias, falei a frequência do tratamento. E aí, assim, gente, cuidados diários. Tem o Ion Face, que é o Ion Face 30 gramas, que é o home care. Eu estou sem ele aqui em mãos, mas está aqui a fotinha para ele. Então, você pode indicar esse Ion Face como cuidados diários, ou, se você quiser, você pode fazer o investimento e vender para ele o de 100 gramas, que é o profissional também, vai ficar o seu critério. Então, logo após o banho, Ion Face, manhã e noite. É o home care. Agora, se for uma pessoa mais 40, vai ser o Ion Face e o Ion Meta. Por quê? Eu já expliquei para você que o Ion Meta vai trabalhar principalmente essa saúde do metabolismo. Então, uma pessoa mais 40, pelo envelhecimento natural, não todas, mas se eu comparar uma pessoa mais 40 quando ela tinha 30, comparando com ela mesma, ela vai ter ali uma queda no sistema hormonal. É natural do ser humano. Então, Ion Face, manhã e noite. Se for uma pessoa 40 a mais, ou mais 40, Ion Face e Ion Meta. Pessoal, para você que deseja ir além, né? Para você que pode ir além e quer fazer um investimento maior, eu tenho uma mentoria completa de harmonização transdérmica ortomolecular. E assim, é um excelente investimento para você que quer ir além. Detalhe, o que eu ensinei aqui para você hoje, você já pode começar. Nela, para quem for para a mentoria completa, que são 5 aulas, só comigo, professor Edjasto, nela eu ensino como realizar uma anamnese que vai além das perguntas, principalmente palpação e observação, e aí você consegue ir além. Um dos maiores desafios que eu vejo da maioria dos profissionais é essa questão do diagnóstico, da anamnese, esse diagnóstico clínico, né? Essa anamnese clínica. Eu ensino também como personalizar seus atendimentos conforme a necessidade individual e conforme os recursos que você já possui, conforme os conhecimentos prévios que você já tem. Eu ensino como divulgar e onde divulgar os seus atendimentos, como vender e fidelizar as clientes e como viver de estética íntima. Então tá aqui o meu WhatsApp para você que está aí, pode anotar, bater um print e você me chama se você quer ir além. Para você que quer saber onde adquirir as formulações da harmonização transdérmica ortomolecular, no qual utiliza ciência, tecnologia e inovação da IA cosmética mineral, com o objetivo de fazer uma nutrição tópica com micronutrientes, como vitaminas e minerais. Para quê? Para rejuvenescer a pele, para trabalhar a saúde da pele, principalmente para neutralizar radicais livres, quelar metais pesados. O WhatsApp da IA está aqui para você. E para você que entrar em contato, agora você vai entrar em contato, manda mensagem, fala, estou assistindo aqui a aula do professor Edjas. Está aqui o WhatsApp, 47-988-655605. Você vai falar bem assim, vai mandar a mensagem e já coloca professor, prof, Edjasto 10. Você vai ganhar 10% de desconto nas formulações da IA Cosmética Mineral. E detalhe, galera, o investimento é bem pequenininho. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. E ó, vem fazer parte desse novo mundo da harmonização transdérmica ortomolecular. Vem fazer parte desse desenvolvimento, dessa inovação. E vem principalmente praticar com as suas clientes, com as suas pacientes, a estética íntima, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula,
Gratidão por você ter ficado até aqui, até